É, eu não sei, que é somente as pessoas, somente as pessoas e a igreja. A pessoa tem que colocar na posição de servo, para Deus abençoar. Josiele Ferreira, não sei, melhorou aí o celular? Melhorou aí, Josiele? Melhorou? Tava sem áudio. Agora melhorou? Deixa ele aí. Melhorou? Dá pra ver que melhorou ou tá sem áudio ainda? Talvez é meu celular aqui. Então, dá um toque aí para ver. Então, é o que a palavra do Senhor, né? Ah, melhorou? Que Deus abençoe. Estava sem áudio. Então, voltando à palavra, se estava sem áudio, então os outros não estavam ouvindo. Agora, então, eu estava falando aqui, ali sobre o Salmo 23, né? Sobre o Salmo 23, como o salmista Davi, ele disse assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas quando eu falava que Davi, ele falou que o Senhor é o seu pastor e nada faltava, Davi ele colocou na posição de servo. Servo. Então ele colocou na posição de servo e Deus sendo o quê? O seu Senhor. Então quando a pessoa ele coloca na posição de servo, essa pessoa ele passa a servir quem? A Deus. E quando nós podemos servir a Deus, ou queremos servir a Deus, dizer melhor, nós passamos a ser servo. E nós servimos a Deus, Ele vai suprir tudo aquilo que falta sobre a nossa vida. Ele vai suprir a necessidade. Ele vai trazer para nossas vidas a saúde que falta, a alegria que falta, as bênçãos financeiras que faltam, as prosperidades, a restituição do lar e também a salvação da nossa alma. Então Davi, ele estava colocando ali na posição de servo, por isso que ele diz, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então quando nós colocamos na posição de servos, quando nós colocamos na posição de servo, Deus ele vai suprir todas as nossas necessidades. Porque às vezes a gente vê pessoas colocando Bíblia aberta no Salmo 23 em cima da geladeira, a gente vê pessoas pregando aquele Salmo 23 também em carro, em porta, mas não é somente a gente pregar, é a pessoa praticar sendo servo, e Deus vai honrar. E Silvana aí de Manga, que Deus abençoe a Silvana, a paz do Senhor, a paz, filho. Como é que está a família, como é que está a Sávia, como é que está todos aí? Em nome de Jesus, está todo mundo abençoado? Em nome de Jesus, que Deus abençoe todos vocês. Eita, até o cachorro aqui está querendo aparecer aqui, né, Lai? Está aqui querendo aparecer. Então, vocês entenderam? Entendeu como que a Bíblia diz? Que a palavra do Senhor, né? Ela é interessante, né? Eu tenho... porque... Talvez porque estava conectado aqui o pau de servo aqui, né? De selfie. Eu tive que tirar aqui. Então, como eu estava falando, Silvano, se vocês não estavam ouvindo, como a Bíblia diz, né? Em Salmo 23, sobre Davi, ele colocando na posição de servo. Quando ele diz, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ele estava colocando na posição de servo, Então, para servir a Deus. E quando nós colocamos na posição de servo para servir a Deus, nada nos faltará. É tão interessante isso que eu estou vivendo um propósito, né? Eu estou vivendo um propósito esse mês do jejum de Daniel.
E eu estou nesse propósito, abençoando as pessoas, orando pelas pessoas, consagrando a minha vida em favor das almas, porque Deus ele tem nos cobrado isso, porque a gente está vivendo nos últimos tempos aqui na terra. Nós temos que viver assim na posição de servo, porque tantas situações estão acontecendo, tantos escândalos, tantas coisas que a gente vê acontecendo nesse mundo. Se você não estiver na posição de servo de Deus, você desiste. Você deixa até as coisas entrar na sua mente, no seu coração, e acaba te contaminando. Então, eu sempre tenho vivido a vida na presença de Deus, para que as coisas do mundo, as coisas má, não venham entrar na minha mente, no meu coração, para me contaminar. É por isso que eu sempre estou orando, jejuando, buscando a Deus, clamando a Deus em favor das pessoas. E ali eu estava falando, eu estou nesse jejum, e eu senti, né, de fazer um propósito com Deus, né? Porque a gente, como servo de Deus, mesmo eu sendo pastor, né? A gente, como servo de Deus, a gente tem que servir a Deus. Eu fiz um propósito com Deus, um propósito com Deus, né? Um voto. E ali não foi ninguém que pediu para mim fazer. Foi ninguém que pediu para fazer, não. Eu senti no meu coração de fazer esse propósito com Deus em favor da minha vida espiritual, em favor das almas, para que Deus venha me usar cada vez mais para abençoar o povo, e que Deus venha trazer as almas, né? Para que eu venha pregar o evangelho. E ali eu fiz esse propósito diante de Deus. Antes mesmo, Deus conhece a fé. Antes mesmo de eu honrar esse propósito, eu honrei esse propósito ontem. Antes mesmo de eu honrar o propósito, Deus já tinha proporcionado na minha vida uma bênção. E a bênção de Deus veio para mim e também veio para minha esposa. Então, como Deus é maravilhoso. Eu fiz um propósito diante de Deus e Deus proporcionou para mim uma bênção muito maior. Muito maior, maior mesmo, né? Eu quero ver? Fiz um voto com Deus, que Deus sentiu no coração um voto de R$50. Eu fiz um voto com Deus, R$50, e Deus me deu uma benção mais de R$2.000. Deus me deu uma benção no valor de mais de R$2.000. Você está vendo como que Deus é maravilhoso? É o que a Bíblia diz, né? Lá em Salmo 3, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quer dizer, eu fiz aquele propósito sem ninguém pedir, sem forçar, eu fiz de coração. Antes de eu honrar, Deus, vendo a minha fé, Ele proporcionou uma bênção na minha vida, na vida da minha esposa, muito mais vezes o valor. Quer dizer, 40 vezes mais, aquilo que eu dei para a obra de Deus com amor, Ele me devolveu. 40 vezes mais. Então, como é importante você fazer as coisas para Deus com amor. Isso é o servo de Deus. Isso é a serva de Deus. Faz com amor. Faz algo para Deus com o coração. Porque a gente vê muitas pessoas que têm o título de servo, mas as suas atitudes não é servo de Deus. Não é servo de Deus. Tem nome de servo, mas não serve a Deus. Serve o mundo, serve o pecado, serve a vaidade, serve o vício, serve a prostituição, serve a bebida, serve os amigos, serve o parente. Mas quando a pessoa, ele, tem um título de servo de Deus, essa pessoa tem que servir a Deus. Por isso que a Bíblia diz, amar a Deus acima de todas as coisas. E as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Então Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Deus tem que ser o primeiro na minha vida. Primeiro é Deus.
tem que fazer a vontade de Deus. Porque não adianta a gente querer fazer as nossas vontades primeiro e querer receber algo de Deus. O servo, ele sempre está pronto para o quê? Servir. O servo está sempre disposto a servir. Então, quando nós colocamos na posição de servo, quando nós colocamos na posição de servo, né? Quando nós colocamos na posição de servo de Deus, então nós estamos prontos para quê? Para servir. Servir quem? A este Deus. Então ele vai nos honrar mediante a nossa obediência, a nossa fé, né? Silvano está dizendo aqui, tem acompanhado a sua luta em nosso favor. Só Jesus para recompensar. Graças a Deus, que Deus abençoe, Silvano. Em nome de Jesus, abençoa você, abençoa a tua família, abençoa aí, né, a Sávia, povo abençoado aí da cidade de Manga, que eu tenho um carinho muito especial por esse casal, né, muito abençoado. É porque Deus tem colocado no meu coração, né, Silvano? Deus tem colocado no meu coração esse propósito, porque a Bíblia fala que o servo está pronto para servir. E qual foi a função que o Senhor Jesus nos ordenou, ele como nosso Senhor, né? Jesus, ele nos ordenou dizendo o quê? Pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o servo, ele obedece. Então, o Senhor, ele ordenou isso para o quê? O seu servo. E eu, como servo, eu tenho obrigação de pagar o preço em favor das almas. Mesmo assim, eu não posso querer receber o reconhecimento de homem, né? Porque o homem é falho, traiçoeiro, enganador. Às vezes você paga um preço por uma pessoa, luta por ela, por ele, aquele preço todo, jejum, oração, um monte, e paga um preço. E aquela pessoa que você luta tanto por ele, por ela, às vezes te trai, te engana, né? Levanta falsidade. Mas a recompensa, ela vem de Deus. Porque Deus, ele sabe a tua intenção, ele sabe a nossa intenção, e ele recompensa através da nossa fidelidade. Deus sempre ele recompensa os seus servos. Por isso que é importante eu faço as coisas de Deus com amor, né? Eu sei, tem tempo que eu busco a Deus, faço a obra de Deus. Sei que a luta não tem sido fácil. Tenho enfrentado lutas maiores ainda, né? No decorrer da minha vida. Mas eu venci e continuo vencendo, graças a Deus, que hoje eu tenho uma família linda, abençoada, na presença de Deus. Mas só que não é fácil. Nada na minha vida foi fácil. Sempre foi luta, né? Todo lado a gente tem visto calúnia, defamação, né? Tantas coisas que a gente ouve que não dá para acreditar. A gente passa de situações, lugares que você fala, não acredito. Falsidade, mentira, enganação. Né? Às vezes eu já ouvi coisas que pessoas falavam assim, não, brincadeira. Quem não me conhece, quem não sabe a minha não conhece eu, não conhece a minha fé, às vezes acredita, né? Nas pessoas que falam, mas quem me conhece, conhece a minha fé, de maneira alguma acredita, né? Nessas perseguições. Perseguição do diabo mesmo, calúnia mesmo, né? Tentar abater a nossa fé. Mas graças a Deus eu aprendi com Deus muito a buscar este Deus, a jejuar, a ter um compromisso com este Deus, porque cada dia que passa, nós chegamos mais próximo da vinda do Senhor, e nós temos que fortalecer, nós temos que cada dia buscar este Deus, porque a gente vê cada situações, né, acontecendo neste mundo que não dá para entender. Mas se você for ver a Bíblia, for ler a palavra de Deus, você vai ver que é cumprimento da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que no fim dos tempos, né, no fim dos tempos haveria muitos escândalos. Está aí. A gente vê escândalo, né, em toda parte, né, na obra de Deus. A gente vê escândalo no meio de família. A gente vê situações
críticas, né, acontecendo. Então é o cumprimento da palavra de Deus. O Senhor, Ele está próximo e cada dia nós temos que santificar a nossa vida, colocando na presença de Deus, sendo servo, sendo servo. Que Deus abençoe Moisés de Goiás aí e toda a sua família, pastor Moisés de Goiás, que Deus abençoe a tua família em nome de Jesus. Quantas pessoas, né, que eu tenho vindo, eu tenho visto, né, tem tudo para ser uma pessoa feliz, tem tudo para ser uma pessoa abençoada, e essa pessoa, ele joga tudo fora, né? A gente vê, olha aqui que manhoso, ó. Estou gravando aqui, ó. A carinha aqui do caçulinha aqui, ó. A carinha, sem vergonha. Eu estou gravando aqui, ele aqui deitado no colo aqui, me cutucando. E aí Moisés, que Deus abençoe você, Vaz, homem de Deus, abençoa a tua família aí, abençoa todos vocês em nome de Jesus. Estamos juntos aí na fé, naquele propósito, que eu falei com o senhor, pastor, Moisés já está quase certo. Qualquer momento aí, você vai ver a notícia aí, só benção, em nome de Jesus. Qualquer momento nós vamos aí fazer um movimento aí para o senhor aí. Amém? O senhor também vai vir em nome de Jesus, aonde eu estiver. Então, eu estava falando, cheguei agora há pouco de visita, né? Estava falando ali na casa dos irmãos, fazendo visita, e a gente estava comentando como que as pessoas, né? A gente vê as pessoas nos dias de hoje que não estão importando tanto com a salvação da sua alma. A gente vê as pessoas procurando muito nas igrejas o quê? Bênção financeira, procurando recursos econômicos. E quando você fala que a pessoa tem que viver na posição de servo, servir a Deus, obedecer, ter uma vida com Deus para morar no céu, tem muitas pessoas que criticam. Quer não. Tem pessoas hoje que a gente vê que quer viver uma vida de qualquer maneira, mas não quer se posicionar na posição de servo. Quer ter um evangelho fácil. Jesus, ele nunca pregou um evangelho fácil. Jesus, ele pregava o evangelho verdadeiro. E o próprio Jesus, ele disse, aprendei de mim. Como é que eu vou pregar um evangelho fácil se Jesus mandou eu aprender com ele? Né, como o pastor Moisés está dizendo aqui, a apostasia está aí, é verdade. A apostasia está aí. As pessoas, elas querem viver de qualquer maneira e quer receber bênção. Quer viver de qualquer maneira, quer ter um lar abençoado. Quer viver de qualquer maneira, quer morar no céu. Quer viver de qualquer maneira e quer ter uma família restaurada, um casamento restaurado, umas bênçãos financeiras na vida. Não vai receber não. Davi, quando ele escreveu lá o Salmo 23, ele estava colocando na posição de servo, ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer dizer, ele estava disposto a servir a Deus. Ele estava disposto de fazer a vontade de Deus. Então, quando a pessoa, ele passa a fazer a vontade de Deus, a fazer a vontade do que a palavra de Deus, que é a voz de Deus falando conosco, essa pessoa se torna um candidato ou uma candidata à sua vitória, à sua conquista, à sua bênção, à sua conquista. Porque o Paulo mesmo disse, apóstolo Paulo disse, apóstolo Paulo escreveu lá no Filipenses, se eu não me engano, acho que capítulo 4, versículo 13, se eu não me engano, ele diz, tudo posso naquele que o quê? Me fortalece. Quem nos fortalece? Senhor Jesus.
Mas se eu não colocar na posição de servo e o meu Deus sendo o Senhor, como é que ele vai me fortalecer? Para me continuar buscando, para me continuar orando, para me continuar jejuando, para me continuar fazendo a vontade dele. Assim somos nós. Então tudo posso naquele que me fortalece. Então se eu posso naquele que me fortalece, eu tenho que viver na posição de servo, servo de Deus. Não é servo do pecado, não é servo do mundo, é servo de Deus. É servo de um Deus poderoso que está no céu, acima de tudo. E este Deus, ele está pronto para nos abençoar. Por isso que está escrito no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 2, versículo 38. Pedro disse: arrependei-vos, seja batizado para receber o Espírito Santo. Então, olha só, ali era outro versículo ensinando a pessoa colocar na posição de quê? De servo. Porque quando a pessoa quer fazer a vontade de Deus, servir a Deus, olha ali, arrependei-vos, seja batizado. Então, o próprio Jesus, usando a boca ali, né, dos seus discípulos, como Deus falando aqui. Então, para eles alcançar algo de Deus, tinha que colocar na posição de servo, que se arrepender. Arrepender de quê? Dos seus atos, dos seus erros, das coisas erradas, e batizar para receber o Espírito Santo. Se a pessoa está vivendo uma vida toda errada, essa pessoa não tem a presença do Espírito Santo. E a pessoa que não tem a presença do Espírito Santo, essa pessoa ela é vazia. Essa pessoa, sendo vazia, ela não chega a lugar nenhum. Porque a Bíblia diz que o homem vazio, a mulher vazia, é como uma folha seca, que vai para onde o vento leva, vai para um lado, vai para o outro. Mas quando a pessoa ela recebe a presença do Espírito Santo, ela tem a direção de quem? De Deus. Ela é guiada pelo Espírito Santo. Ele é guiado pelo Espírito Santo. O homem e a mulher que é guiada pelo Espírito Santo vence, alcança a vitória, alcança o milagre da parte do Senhor. É o que Deus tem proporcionado no meu coração, na minha vida, né? Eu falo isso direto. Às vezes eu arrumo tanto problema, às vezes eu arrumo até encrenca com pastores, né? Com pessoas, amigos, até mesmo do meu ministério, porque eu tenho falado, eu não sirvo o homem, eu sirvo Jesus. Eu não sirvo uma placa de igreja, eu sirvo Jesus Cristo. Eu não sirvo uma denominação, eu sirvo a Bíblia Sagrada. Eu sirvo a Bíblia Sagrada. É o que o Senhor Jesus diz: aprendei de mim que sou manso, humilde de coração. Quando você aprende a amar Deus, a colocar na posição de servo, você aprende a amar Deus, você aprende a fazer a vontade de Deus. Você aprende a colocar o Senhor acima de todas as coisas. É como o pastor Moisés está dizendo aqui, ó. Saul não venceu mais ninguém depois que desobedeceu a Deus. Apenas perseguia Davi, que era o servo fiel. É verdade. Bem colocada, pastor Moisés. É verdade. Davi, enquanto Davi, ele colocava na posição de servo, ele vence, quanto Saul, né? Perdão, estou falando aqui, Davi. Quando Saul, ele colocou na posição de servo, ele vencia os seus inimigos. Mas Saul, ele começou a pecar, contra Deus, deixou de ser servo, e o espírito maligno na vida dele, ele começou o quê? A perseguir o servo de Deus que era fiel. É assim. Quando você é servo, você é perseguido. Quantas vezes você ouve uma palavra para te machucar, para desanimar você? Não é de Deus, não. Não é de Deus, não. Fulano é de Deus, não. É isso aqui. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o servo, ele vence.
E o inimigo não quer que você vença. Mas queira o inimigo ou não, queira o homem ou não, se você é servo, você vai brilhar. Nós vamos brilhar. Eles têm que reconhecer que há um Deus na nossa vida. Pode perseguir, pode caluniar, pode falar, mas quando você coloca na posição de servo de Deus, tem que reconhecer que há um Deus na sua vida. Tem que reconhecer que há um Deus em nossa vida. Reconhecer através de quê? Dos milagres, dos testemunhos de uma vida na presença de Deus. É o que eu estava falando. Eu estava falando hoje aqui numa visita. Moço falando comigo, eu falei assim, às vezes eu estou nesse jejum de Daniel, o inimigo é tão furioso que ele tenta abater a nossa fé de tal maneira, mas não consegue, já caiu por terra. Eu fui no banco e deixei a minha moto na porta do banco, para ir no banco fazer um serviço lá. Quando eu voltei do banco para pegar a minha moto estava no chão toda quebrada. Então alguém bateu na minha moto, estragou toda a moto, não sei quem é, para me irar. Eu não irei não. Por quê? Porque eu não estou pegado em coisa material, eu estou pegado em Jesus. Estou pegado em Jesus. E aí, acabei de sair, arrumei a moto, tá, beleza. Aí, a gente fica irado. E eu no propósito. Aí vem pessoas tentando trazer o quê? Fofoca. Eu, quer saber não. Cortei. Fui para a rádio, deixei a moto, arrumei a moto, deixei a moto na porta da rádio. Quando eu fui, acabou o meu programa, fui pegar a moto, bateram pedra no retrovisor. Para quê? Para me irar, para me xingar, para me perder a bênção. Mas quando você está na posição de servo, você sabe que a vitória vai chegar. É por isso que vem a luta. É por isso que vem a luta. Mas o Deus que nós servimos é maior. Deus é maior, né? A Edna também está em online. Deus abençoa a Edna. Deus abençoa a Edna. Deus abençoa a tua família. Em nome de Jesus. Serva de Deus, né? Edna, eu vi no seu como é que fala? Na sua postagem, você falando, depois dos 36, tá vivendo bem? Você tem mais de 40, Edna. Você tem mais de 40, não tem 30. Eu vi a Edna fazendo uma postagem, né? Nossa irmã Edna, a membro aqui da igreja, ela colocou assim, depois dos 36 eu vivo melhor. Você tem mais de 40, sem falar a idade real. Edna, que Deus abençoe, Edna. Brincadeira, viu? Em nome de Jesus. Então, Deus ele tem colocado isso no meu coração. E eu volto a falar, eu volto a repetir. Deus tem que estar em primeiro lugar em sua vida. Não é placa de igreja, não é religião, não é placa, não é religião, não é homem. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele tem que estar acima de tudo. A glória é dada a Deus. A glória é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Está dizendo a palavra, toda honra, toda glória é dado ao nosso Deus. É dado ao nosso Deus. Nós não podemos tirar a glória de Deus para dar para o homem. Nós não podemos tirar a honra de Deus para dar para o homem. É por isso, quando você, nós, tiramos a glória de Deus para dar para o homem, para a religião, isso passa a ser idolatria. Isso passa a ser idolatria. Idolatria não é somente a pessoa adorar uma imagem de gesso, adorar uma imagem de pau, não. Idolatria é a pessoa adorar um homem, uma religião,
né? Isso é idolatria, uma seita. Então, adoração somente a Deus. Quem faz milagre é Deus. Homem não faz milagre. Religião não faz milagre. Placa de igreja não faz milagre. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, esse faz milagre. Ele apenas usa os homens de Deus para proporcionar as bênçãos na vida das pessoas, através dos homens de Deus, através das mulheres de Deus. Mas quem faz a obra, quem faz o milagre em nossa vida é o nosso Deus. Então, vamos colocar na posição de servo, servo de Deus, servo de Deus. Então, é muito interessante isso, né? A gente vê as pessoas dizendo, como uma pessoa falou comigo, será até quando eu vou sofrer? Eu falei com essa pessoa, até quando você quiser. Eu falei, até quando você quiser. Ela, por quê, pastor? Porque eu falei assim, lá na Bíblia, Isaías 59, versículo 1 fala, a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir, mas as suas iniquidades, que é os pecados, impede Deus trabalhar. Se a sua vida não mudou, é porque tem um pecado escondido aí. Tem alguma coisa errada ainda na sua vida, tem que consertar. Ela falou assim, pastor, mas o que? Eu falei, não sei, a Bíblia não é mentirosa. Eu estou falando o que a Bíblia fala. Porque a mão de Deus, ela não está encolhida para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Então, se a mão de Deus está estendida, tem que me ajudar a levantar. Se os ouvidos dele não estão tampados, ele tem que ouvir o meu clamor para ser, para ele trazer a resposta na minha vida. Se você não vê uma mudança, o erro está em você. Falei com essa pessoa. Mas será que está comigo? Assim, faz um auto check-up. Vê o que está fazendo. Talvez aquilo que você acha que não é nada para você, você está cometendo e está impedindo você de alcançar a bênção. Está impedindo você de alcançar a resposta de Deus que tanto você precisa, tanto você busca. Aí a pessoa falou, pastor, eu não sabia disso. Eu falei, nem todo mundo que vem à igreja é fiel. Nem todo mundo que fala que é servo. Nem todo mundo que busca a Deus está sendo fiel. Porque a Bíblia diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Mas todo aquele que faz a minha vontade. Então temos que fazer a vontade de Deus. Então não é só esquentar banco. Tem pessoas que esquentam banco há tantos anos, não muda de vida. Fica sentado na igreja tanto tempo no banco, na cadeira, mas não batiza. Mas continua no pecado, continua fumando, continua prostituindo, continua bebendo. Cadê a renúncia? Cadê a renúncia? Cadê como Pedro diz lá em Atos capítulo 2, versículo 38? Arrependei-vos e seja batizado para receber o Espírito Santo. Mas quando a pessoa ela quer viver um evangelho fácil, procura a igreja que batiza amigado. Procura a igreja que dá ceia para todo mundo. Procura a igreja que o pastor não fala de salvação. Procura a igreja que não está nem aí com salvação, que só fala de prosperidade. Pois está aí. Porque a Bíblia disse, a palavra do Senhor fala, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de quem? De Deus. Pão é alimento. A pessoa pode receber as bênçãos materiais aqui na terra, mas se não tiver uma vida com Deus para receber o pão da vida, que é o nosso Senhor na sua vida, para morar no céu, recebe as bênçãos materiais, terrenas, e a alma não vai no céu. Então, temos que tomar muito cuidado. Como o pastor Moisés está dizendo aqui, não dando nós nenhum motivo de escândalo. Olha só,
É muito interessante o que o pastor Moisés, ele postou aqui agora, ó, não dando em nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, pelo contrário. Aí tá vendo? Nós temos que ser o quê? Exemplo. Não podemos dar escândalo. Às vezes, pastor Moisés, a gente vê, por causa de uns, a gente é julgado. É por isso que Deus tem nos dado uma direção diferente, né? Deus tem nos dado uma visão diferente. Por causa de uns, todos pagam. Às vezes nós não somos nem culpados pelo erro daquilo ali, mas porque fez aquilo lá, fulano também é igual ele. Não é. Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor disse, que um dia todos os joelhos dobrarão. Todos os joelhos vão dobrar diante do nosso Deus. Todos. E vão confessar, só Ele é o Senhor. E disse mais aqui, ó, ministério de Deus, na muita paciência, na paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, na vigilância e no jejum. Coríntios 6, 3, 5. Que Deus abençoe pastor Moisés, né? Um grande homem de Deus, ele trabalhou comigo, né? E pastor Moisés, nós trabalhamos juntos, foi muito dedicado esse pastor Moisés, foi meu obreiro, hoje é o pastor, muito abençoado. Tem um carinho especial a sua esposa, os filhos, né? Muito dedicado, isso aí sim, eu tinha acompanhado, faz a obra com amor, né? Com sinceridade. Por isso que as pessoas que são sinceras, as pessoas que são de Deus, são as pessoas que são mais perseguidas, as que são de Deus. Porque se o diabo não está preocupando com você, cuidado, viu? Se o diabo está preocupando com você, cuidado, que você está fazendo a vontade dele. Porque a Bíblia, como o pastor Moisés mandou aqui, ó, porque quando nós somos servos de Deus, nós sofremos açoites, né? Nós sofremos perseguições, né? Por isso nós temos que viver em vigilância e no jejum, para que o inimigo não venha o quê? Nos atingir. Ele vai tentar, mas não vai conseguir, porque nós estamos em vigilância. Tem pessoas que não vigiam, tem pessoas que oram muito, mas não vigiam. E pior ainda, tem uns que sabem que está no erro e não quer mudar de vida. Tem muitos ainda que quer justificar. Deus sabe que eu sou bonzinho, Deus sabe que meu coração é bom. Deus sabe também, se a pessoa não mudar de vida, ela vai para o inferno. Deus sabe também que se a pessoa não consertar, não vai morar no céu. Porque a palavra do Senhor, ela fala que Deus não age em cima de dor. Deus não age em cima de necessidade. Deus, ele age em cima de fé. Se Deus agisse em cima de necessidade, não tinha tantas pessoas passando necessidade por aí. Se Deus agisse em cima de necessidade, não tinha tantas pessoas passando fome, não tinha tantas pessoas morrendo por aí, né? Passando necessidade de um remédio, de uma comida, de um trabalho. Se Deus agisse em cima de dó, não tinha tantas pessoas no CTI, na UTI, família destruída, não. Deus, ele age em cima da fé. É em cima da fé. Porque a palavra do Senhor diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você, nós precisamos andar no caminho de Deus, na posição de servo de Deus, e ter fé para buscar esse Deus. Obediência. Agir como servo. Agir como servo.
Às vezes as pessoas continuam fazendo errado, como o pastor Moisés está dizendo aqui, porque está dando certo. Mas só com hora a casa cai. A Bíblia fala, pastor Moisés, a Bíblia disse que não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Mais cedo ou mais tarde, a máscara dessas pessoas vão cair. Pode estar enganando as pessoas, pode estar vivendo na posição ali de servo, não é servo, estão parecendo servo, mas não é servo. Tem a fisionomia de servo, mas não é servo. Parece o servo, mas não é servo. Só que a Bíblia diz, deixa bem claro, que não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Uma hora a máscara cai. Uma hora é revelado. É o que eu tenho orado. Eu oro a Deus do monte todo dia e falo, Senhor, aqueles que estão do meu lado, abençoa eles. Aqueles que oram por mim, eu oro por eles. Aqueles que desejam o bem para mim, dá a eles tudo em dobro. Mas aqueles que me perseguem, que me caluniam, que me defamam, que as máscaras deles venham a cair. Que eles venham a cair nas suas próprias armadilhas. E eu tenho visto muito caindo. Eu tenho visto muito caindo mesmo. Eu tenho visto muito as máscaras sendo reveladas. Né? As máscaras sendo tiradas. E aí a gente vê qual é o servo. Tem a diferença entre o justo e o perverso. O que serve a Deus e o que não serve. A diferença está aí. A obediência, a fé, a fidelidade. Entre o justo e o perverso. Aqui Silvano de Manga, né? Minha neta tá ruim, saiu, voltou agora, tá difícil acompanhar sua live. Ô Silvano, Deus abençoe o senhor. Ô Silvano de Manga aí, ó. Ó o pastor Moisés aí, ó. Aí também, aí ao live aí, ó. Pastor Moisés fazia reunião aí, Silvano de Manga. Pegava motinha, cortava sertão aí, né? Estrada de terra, para ir lá em Manga, fazer reunião pro pastor Juliano, lá em Matias Cardoso. Ei, que mais sofreu, mas a recompensa vem de Deus, né, Silvano? Silvano, lembra, Silvano? Lembra de pastor Moisés? Deve lembrar, né? Silvano aí. E a galinhada. Ele vai comer, né, pastor Moisés? Tempinho comia. Pastor Moisés, agora você engordou. Eu tava vendo uma foto que você postou no time aí. Só até pegou uma carninha, você era magrinho demais. Eu que sempre fui gordinho. Só até engordou um pouquinho. Galinhada, povo abençoado, né? O pessoal gostava, nossa, pastor Moisés. Muita bênção, né? Abençoado aquele povo. Eita! E quando o pastor Moisés foi embora, né? Que foi para, quando saiu de lá, que foi fazer a obra de Deus, aí o povo chorando. Não pode não. Assim mesmo, né? Lembrança. Tem muitas lembranças. Né? Os tempos não volta mais, só fica as lembranças. Graças a Deus que Deus tem nos proporcionado, né? Tem nos dado esse privilégio, né, pastor? Buscar Deus. Aprendido muito com Deus, né? Pastor Moisés é o cantor, pastor e cantor. Ele era meu cantor. Aí quando ele foi embora, eu tive que se virar para cantar. E Daniel, o tocador, Daniel desapareceu. De vez em quando, Daniel, ele comenta alguma coisa. Tocador, as músicas. Até hoje eu tenho os playback. Eita, das músicas. Quando eu ouço as músicas, eu lembro do pastor Moisés. Glória a Deus. Tem vindo novamente. Falando isso aí, Silvano. Tem que vir novamente trazer mais bênção para o povo sofrido. Quase que eu fui para aí. Quase que eu fui de volta aí. Não deu certo
a transferência não, mas quase que foi. Em nome de Jesus. Agora sou eu. Agora eu vi mesmo. Agora sou você e a filha. Canta muito. Canta muito, voz. Que Deus abençoe. Tinha, pastor Moisés. O senhor tinha gravado até um CD. O senhor lembra? Gravou um CD tocando? Que o CD o senhor gravou. Eu tinha ele. Eu acho que esse CD tá... Onde que tá mesmo? Se eu não me engano, eu acho que eu deixei lá Deixei em Montes Claros, depois eu vou ver ele. Montes Claros. Daniel, tem um CD gravado, pastor Moisés. Tem um CD gravado com a sua voz mesmo. Tem. Que Daniel, ele gravou, vocês gravou. E Daniel editou, né? Fez o CD. Bacana, tem um CD. Com a sua voz mesmo. Quando eu for lá, eu vou pedir. Quando eu for lá, eu vou pegar esse CD. Eu mando pro senhor aí. Em nome de Jesus. Ó o Moisés falando aí, ó. Moisés não, Silvano. Silvano falando aí, pastor Moisés. Que tem que voltar de novo. Silvano, era de Itacarambi. Moisés é de Itacarambi. Barranqueiro aí de São Francisco. Agora ele está em Goiás. Está lá em Goiás, terra boa. Ó, Edna apareceu. Ô, Edna, você está sumida, Edna, pelo amor de Deus. Pastor, agora tem a Miss que canta muito, uma benção, canta muito. Com certeza, hoje eu tenho. Estou com minha esposa também, canta, aprendendo, né? Graças a Deus. Já apareceu um aqui, pastor Moisés, para filmar, ó, a membro aqui. Eu falei que o senhor cantava muito, aí já apareceu um membro aqui filmando. Não, hoje é a Miss, que canta muito, é a filmando aqui. Hoje a minha esposa ali, hoje é a minha cantora. Minha esposa é minha cantora, minha amiga, né? Minha companheira. Graças a Deus, Deus proporcionou essa mulher de Deus na minha vida, né? Em nome de Jesus. Sou muito grato a este Deus. Hoje não dá para... Como é que é? Hoje não dá. Ouço uma frase, trava só Deus na calça. Ô, Silvano, tá ruim a internet aí? Meu Jesus, ô Senhor, toca essa internet desse homem aí, em nome de Jesus, pelo ouvir. Glória a Deus. Toca aí, Senhor, em nome de Jesus. Então é isso aí. A gente falando aqui para né, distrair, mas nós temos que estar firme com Deus mesmo, porque somente o nosso Deus, Ele tem nos proporcionado as bênçãos sobre a nossa vida, as vitórias sobre as nossas vidas, porque se nós não apegar tanto com Deus, né? Nós não apegar tanto com Deus, às vezes nós até mesmo esfriamos na fé, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor fala, que nesse mundo teremos aflições. Nesse mundo teremos aflições, mas de todas as aflições Deus nos livra. Deus não nos oferece um mundo fácil, não. Não. É difícil. Fazer a vontade de Deus é muito difícil. Servir a Deus não é fácil. É por isso que morar no céu não é fácil. É por isso que a palavra do Senhor, ela fala bem claro, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas todo aquele que faz a minha vontade. Então a gente vê as pessoas tendo um título de servo, mas não serve. A gente vê a pessoa parecendo um servo, mas não é um servo, porque o verdadeiro servo serve a Deus, faz a vontade de Deus, anda no caminho de Deus, né? Então vamos continuar sendo servo de Deus, porque esse mundo aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece. A Bíblia diz, tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece. Então, nós temos que colocar cada dia à disposição deste Deus tão maravilhoso, este Deus tão grandioso,
esse Deus tão poderoso, né? Que está pronto para estender as mãos em favor da nossa vida, em favor da nossa casa, da nossa família. É como disse lá em Isaías 59, versículo 1, que Deus não está com a mão encolhida, Ele está com a mão estendida, e nem os seus ouvidos tampados, para quê? Para que não possam nos ouvir, mas as nossas iniquidades, os nossos erros impedem Deus fazer a obra, impede Deus abençoar a nossa vida. É uma pessoa aqui, uma pessoa, não conhecia essa pessoa. Eu não conhecia essa pessoa, né? E essa pessoa chegou na igreja me pedindo ajuda. E eu falei, tá, eu vou te ajudar, porque eu tenho falado aqui no Facebook, né? E no WhatsApp, que eu estou disposto a ajudar as pessoas em oração. É tanto que eu peguei o nome das pessoas, desse jejum, coloquei no caderno, né? Coloquei no caderno de oração, estou levando para o mundo, estou orando. E ali eu falei que estaria à disposição das pessoas para ajudar essas pessoas em oração, para que as pessoas viessem vencer, né? Eu estava disposto a orar para aquelas pessoas que estavam doentes, para que elas viessem receber a cura. Eu estava disposto a orar para aquelas pessoas que estavam desempregadas, para que Deus viesse abrir as portas. Eu falei que eu estava disposto a orar pela família, para Deus restaurar e também libertar. Aí chegou uma senhora, né? Chegou uma mulher até mim e falou assim, pastor, me ajuda, eu estou passando uma luta. Pastor, me ajuda, eu estou passando uma dificuldade muito grande, né? E ela começou a contar. Pastor, ora pela minha vida. Meu marido, ele é agressivo. Meu marido, ele não me ajuda. Meu marido, ele me maltrata. Aquela mulher foi contando a situação dela. E ali eu orei por ela e falei, vou fazer uma visita na sua casa. Ela falou, que dia que é? Eu falei, não, essa semana eu vou fazer uma visita na sua casa. E aquela mulher, ela falou de tal maneira comigo, que ela colocou na posição de vítima e o marido que era ruim, o marido não prestava, falando que o marido era estúpido, não prestava, nada. Colocou o marido dela para baixo e ela como vítima. Ela colocou o marido dela como não presta e ela para baixo. Quer dizer que o marido dela que não prestava, ela que era boazinha, que era santinha. Falou comigo, orei, beleza. Vai eu fazer a visita na casa da mulher. Ainda bem que, graças a Deus, que eu parei um pouquinho atrás para caçar o número. Quando eu parei atrás, quando eu apertei o interfone e ali tocou, eu só escutei aqueles nomão. E a mulher xingando aqueles nomão e dizendo, vou te matar. Aí tá, aqueles nomão terrível. Eu vou beber seu sangue, não sei o que, não sei o que. E quando eu eu olhei perto do portão e vi um homem correndo. E quando o homem vinha correndo, o homem abriu o portão. Ela, te mata, você falou aquele nomão. E jogou um vaso. Pá! Passou, quase pega a mim. E bateu no asfalto e quebrou. E ela com a faca do tamanho na mão. Ele correu, ela vinha correndo. Quando ela me viu, ela parou na hora com a faca e disse, tá vendo, pastor? Ele queria me matar, ele é terrível, ele não presta. Mas quem queria matar o homem era ela. Então quem precisava mudar, na verdade, era a mulher, não era o marido. Mas só que ela estava colocando a posição de vítima e colocando o marido dela como mal. Então quantas pessoas, às vezes são os errados e colocam na posição de vítima e na verdade essa pessoa que precisa de um conserto. Na verdade essa pessoa que precisa tomar uma decisão. Na verdade essa pessoa precisa mudar de vida. Por isso que está aí. Enquanto que a pessoa não colocar na posição de servo e reconhecer que precisa da ajuda do Senhor,
reconhecer que necessita deste Deus, a vida dela, a vida dele não vai mudar. Tá bom, pessoal? Eu quero orar. Eu vou orar agora. O meu telefone aqui já pediu uma carga. Traz o carregador em um de vocês aí, por favor. Está quase na hora da oração, 1h da manhã. Falta 5 para meia-noite. Para 1h da manhã. Que meia-noite? 1h da manhã. Falta 5 para 1h da manhã. Já está na hora de eu fazer a oração da madrugada. Vou dobrar o meu joelhinho agora. Eu vou falar com Deus. Eu vou abençoar todos vocês em nome de Jesus. Eu vou estar orando para Eduardo Macedo, para Gesiele Ferreira Antunes, né? Vou estar orando para Silvano, Sávia, Edmanga, toda a família. Também vou estar orando para Moisés, toda a família, Cláudio, os filhos. Em nome do Senhor Jesus, a Edna, toda a família. Vou estar orando em nome do Senhor Jesus. Amanda Oquesa, traz um carregador aí, por favor. Meu celular aqui está pedindo carga. E está na hora de eu fazer oração da madrugada. Se descarregar aqui, eu estou fazendo um live aqui. Estou gravando aqui ao vivo. Traz aí, em nome de Jesus, o carregador, por favor. Que deu 10% aqui de carga. Então, nós já vamos estar orando em nome do Senhor Jesus agora, né? Eu vou estar orando agora. E você que pode orar comigo, tá? Que você ore comigo em nome do Senhor Jesus, né? Colocar. Tá. Isso, deixa eu colocar aqui. Graças a Deus. Já estou de joelho aqui.